Paz para todos, graça e paz te damos, amados e amadas. Estamos iniciando o terceiro vídeo com o tema Conhecendo o Espírito Santo de Deus. Queridos e amados, vivemos um tempo muito difícil, tempos difíceis, como a palavra já nos orienta. E nós precisamos de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter a nossa vida totalmente entregue ao Espírito Santo de Deus. Paulo chegou num certo local onde havia homens convertidos ao Evangelho. E o apóstolo Paulo perguntou: já recebeste o Espírito Santo quando creste? Eles responderam: nunca ouvimos falar, nem sabemos quem é esse Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, impôs as mãos sobre eles, e todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus quando creste? Você já recebeu o Espírito Santo de Deus quando creste? Eu quero deixar um versículo para em seguida nós orarmos e meditar. Nós já iniciamos um estudo e hoje nós postamos 2 vídeos iniciais no nosso canal, Palavra Viva e Eficaz. Procura no YouTube o irmão Hermes e você vai encontrar esses vídeos e você vai aprender quem é o Espírito Santo de Deus. Qual a importância do Espírito Santo na nossa vida. Leamos junto Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo naquela hora. Será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Sempre que nós falamos de nós mesmos, nós falamos da nossa carne. Mas quando nós nos tornamos instrumento na mão de Deus, não somos nós quem falamos, mas o Espírito Santo que fala na nossa boca. E quem coloca a palavra na nossa boca é o próprio Deus. É o que diz o versículo Mateus 10, 19 e 20. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês quem estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Amém? O tema do nosso estudo concernente ao Espírito Santo é Conhecendo o Espírito Santo de Deus. Você conhece o Espírito Santo? Então nós vamos conhecê-lo agora. A Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, Semeando a Palavra, um compromisso com a verdade. Jesus Cristo é verdade. Estamos buscando crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos estudando o Espírito Santo com o tema Conhecendo o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que nós precisamos saber. A palavra paracletologia significa o estudo do Espírito Santo. A aplicação dessa salvação ao coração do homem,
sendo o Espírito Santo aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que o Espírito Santo que ele ia enviar do Pai iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é quem? O Espírito Santo de Deus. Paracleto, paracletologia, é uma palavra grega. Uma palavra grega. Ajudador, consolador. Paracleto, ajudador, consolador, advogado. Logia, estudo e doutrina. O que significa a palavra doutrina? Significa instrução e conhecimento. Repetindo, paracletologia, o estudo do Espírito Santo, a aplicação dessa salvação, salvação ao coração do homem, sendo o Espírito Santo aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, consolando, edificando, ajudando, ensinando e capacitando para viver de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo nos leva, nos dá um entendimento, um ensinamento e nos ensina como viver de acordo com a santa palavra de Deus. Por que a santa palavra de Deus? Porque a santa palavra de Deus é que liberta. A santa palavra de Deus é que gera uma fé dentro de nós. Dentro de nós, a palavra que nos liberta, João 8,32. Mas como que ela nos liberta? A partir do momento que nós a conhecemos. Passamos a conhecer a palavra, ela começa a nos libertar. E quem é que nos ensina a palavra? O Espírito Santo. E quem nos liberta, nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. A importância de conhecer o Espírito Santo. Repetindo, paracletologia é a doutrina do Espírito Santo. Paracletologia, no grego, paracleto significa ajudador, consolador, advogado. E logia, estudo e doutrina. É o que nós falamos lá. Estudo de quê? Da palavra de Deus. Doutrina, instrução e ensinamento. De quê? Concernente a Deus. Uma pergunta que muitos fazem e muitas vezes não encontram a resposta. Quem é o Espírito Santo de Deus? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, é antes de todas as coisas. O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é de eternidade a eternidade. Eles sempre existiram. Eles não têm começo. Ninguém sabe quando Deus começou a existir. Nós sabemos do princípio. Do princípio criou Deus, mas Deus é antes do princípio, ele é o Criador. E para que alguma coisa seja criada, precisaria que alguém a criasse. E quem a criou? O Pai, Deus Todo-Poderoso. Quem criou todas as coisas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas pode testificar isso na Bíblia? Sim, está registrado. Vejamos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Veja o versículo 1 de Gênesis, o que diz. Lá o princípio. Gênesis significa o começo. O livro de Gênesis é o começo de todas as coisas. A palavra Gênesis significa o começo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava lá, no princípio, criando tudo. Deus falava e a palavra que é Cristo fazia acontecer. E haja luz e houve luz. A palavra, o verbo, criando todas as coisas. Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo estava criando todas as coisas? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito, se fez.
E no versículo 1 do Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é que fez carne e habitou entre nós? Quem que nasceu de carne? Foi o Filho, Jesus Cristo. Ele encarnou, ele não reencarnou. Reencarnação não é bíblico. Ele não reencarnou. Jesus encarnou. Significa que o Espírito não tem carne. Mas Jesus nasceu em carne. Quer dizer que ele encarnou e nasceu em carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Movia, o Espírito estava em movimento. Ele movia sobre a face das águas, ele estava em movimento. Amém? Você entendendo? Veja, no princípio da criação, ali estava o quê? Ali estava o Espírito Santo, logo no princípio da criação. E que eles vieram, manifestaram para a criação, mas aí, a partir deles que começou tudo. O princípio começou, mas quem estava antes do princípio criando tudo? Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, no versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Percebe que Deus falou com quem? Ele falou com mais de uma pessoa, porque esse aqui está no plural. Se fosse Deus, sozinho, que tivesse feito, que naquele momento disse que ia fazer, ele poderia dizer para mim e para você: agora eu faço, ou eu vou fazer, ou eu farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas ele disse: agora façamos o homem, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele falou com o Pai, o Deus Pai falou com o Filho e com o Espírito Santo. Deus falou com o Filho e com o Espírito Santo. Afinal, o Espírito Santo é o quê? É uma força psíquica, uma força ativa, ou o Espírito Santo é tudo isso aí, ou mais o quê? O Espírito Santo é mais o quê? Uma pessoa? Resposta: o Espírito Santo é uma pessoa, porque possui as qualidades inerentes a uma pessoa. Ele desempenha as mesmas funções de um indivíduo, possui intelecto, emoção e vontade. Em geral, a atribuição de personalidade é relacionada a uma forma corpórea. Porém, Deus é espírito, não depende da existência de um corpo material. A seguir as características da personalidade do Espírito Santo nas páginas da Bíblia Sagrada. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. A obra do Consolador. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. Jesus estava conversando com os seus discípulos, que Jesus estava despedindo, dando as últimas instruções para se ascender ao céu. Porque a obra dele tinha sido completa lá na cruz do Calvário. E Jesus estava cumprindo os 40 dias e ele ia se ascender ao céu. Então os seus discípulos, a qual ele entregou a missão de espalhar o evangelho nos 4 cantos da terra, como ele disse lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Cafarnaum, na Judéia e até os confins da terra. Mas ficai em Jerusalém até que do alto será revestido de poder, e recebereis o Espírito Santo, a promessa do meu Pai. E eles ficaram e receberam. E eles iam fazer o quê? Levar o evangelho nos 4 cantos da terra. Jesus disse: ide anunciar o evangelho a toda e qualquer criatura. Ide anunciar o evangelho a todas as nações. Jerusalém, Judéia, Cafarnaum, até os confins da terra. Era a ordem de Jesus. Mas os discípulos estavam abatidos. Então Jesus disse para eles: porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E João, capítulo 16, versículo 8.
E quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos ter um encontro, receber esse Espírito Santo. E tem uma coisa, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual tu foste selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo, pelo contrário, se encha dele. Ande com ele, viva uma vida no Espírito, ande em Espírito, viva em Espírito. Como é que nós andamos em Espírito? Em comunhão com a palavra, em uma vida constante de oração e vigiando, porque a palavra disse, 1 Pedro 5,8, olhai, vigiai e orai, porque o adversário, o diabo, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A nossa carne, essa manifestação carnal, ela quer também aborrecer, entristecer o Espírito Santo, até fazer com que o pecado que nós cometermos, ele nos abandone. Mas se nós o vigiarmos, valorizar o Espírito Santo, procurar nele, que ele nos instrua e nos enche de tal maneira, para nós não pecarmos contra ele, nós teremos uma vida de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 13 e 14. Versículo 13 ele diz, mas quando vier aquele Consolador, o Espírito de verdade, que ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está vendo? Versículo 13. Mas quando vier, certeza, Jesus vai, eu vou, enviarei outro Consolador. Para quê? Para que vocês não estejais só. O homem só, ele é uma folha seca que é levado um lado para outro. Mas Jesus está conosco e enviou o Consolador para estar conosco e habitar em nós. Ele disse, e eu vos enviarei o Espírito Santo que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele está convosco e habita em vós. E no versículo 14 ele disse, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quem anunciar o quê? O Espírito Santo. Quem é que nos ensina todas as coisas? Quem é que discerne tudo por nós? Quem é que nos orienta? Quem é que abre os nossos olhos? Quem é que arranca o pecado do nosso coração? Quem é que nos convence do pecado? Quem é que nos convence do espírito do engano? É o Espírito Santo de Deus. Por isso, se encha dele. Não peque contra o Espírito Santo de Deus. Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual tu foste selado para o dia da redenção. Ele está substituindo a Cristo. Foi Cristo que nos comprou para Deus. Ele enviou o Consolador para nos consolar e para nos guardar, para substituir, ficar conosco aqui, nos orientando, nos guiando, nos ensinando e nos dando força para nós adorar a Deus, para nós glorificarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque tudo isso terá uma recompensa, a nossa obediência, o nosso temor, a nossa comunhão com Deus, a nossa valorização ao Espírito Santo, a nossa busca constante de ter uma comunhão com o Espírito Santo, tem um resultado. Naquele grande dia a trombeta vai tocar e ele vai nos pegar e nos levar ao encontro do Senhor. Preste atenção. O pronome aquele usado em João 16, 13 indica a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo. O pronome aquele usado em João 16, 13 indica que, mas quando vier aquele Consolador, quem? Indica o quê? A personalidade do Espírito Santo. 14, 16 e 17 é igual, promessa do Espírito Santo. No versículo 16 ele diz, e eu rogarei ao Pai. Antes ele diz, se vocês guardarem os meus mandamentos, assim que eu chegar diante do Pai, eu rogarei. E aí ele disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E no versículo 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhece,
porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo estará do nosso lado e estará habitando dentro de nós. Amém? Nesta oportunidade, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua traição, porque diz para eles que um entre vós me trairá. Só que Jesus deixou eles perguntando para si mesmo: sou eu? Quem será? Jesus deixou eles no anonimato. Jesus também disse para eles que estava indo para onde? O que iria fazer. Para quê? João 15, capítulo 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Nesta passagem, Jesus falando do Consolador, o Santo, que seria derramado, o Espírito Santo que seria derramado sobre eles para capacitá-los para fazer o ide do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 15. É o ide do Senhor. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda e qualquer criatura. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podemos perceber que a missão só teria início depois de receber a promessa de Deus, o Espírito Santo. Portanto, meus amados, conhecendo o Espírito Santo, procure conhecer o Espírito Santo de Deus. Procure buscar o Espírito Santo de Deus. Procure viver uma vida no Espírito. Procure viver em comunhão com o Espírito Santo. Procure se encher dele. Efésios 5,18. E não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Encher do Espírito Santo significa se entregar totalmente para Ele, deixar Ele ser dono da nossa vida, deixar Ele nos guiar, deixar Ele nos ensinar, se submeter a Ele, ser um escravo dEle como você é escravo de Cristo. Se encha do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. Esse é o terceiro vídeo, mas nós vamos dar sequência no quarto vídeo. Estaremos recapitulando o que vimos até agora e vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 20 de Mateus 28, que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que lindo. Tenha o Espírito Santo. Viva uma vida em Espírito. Paulo, no livro dos Gálatas, ele disse: e como vencer esse desejo carnal, essa manifestação da carne, como vencer isso? Se há que isso só vai ser vencido na glorificação, quando o Espírito Santo nós fomos chamados e temos esse corpo transformado, aí que esse desejo, essa manifestação vai ser exterminada. E como viver até lá? Paulo disse: andai em Espírito, vivei em Espírito, e não se deixa vencer pelo pecado. O único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos convence, nos dá força para lutar contra essa manifestação carnal, contra essa concupiscência que quer tirar a graça de Deus da minha e da sua vida. Quem pode nos conceder força, graça, sabedoria e unção para vencer esse desejo maligno da manifestação da carne? É o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. E como você faz isso? Se enche do Espírito. E como você vive e anda em Espírito? Examinando a palavra, indo uma vida em constante oração, fazendo o que Paulo disse. Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso. E a palavra, falando como Deus falou para Josué: como esta palavra
durma com ela, sonhe com ela, viva com ela, não te aparte dela, faça como Davi fez. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. E só existe uma maneira de você guardar esta palavra no coração, de você viver andando nessa palavra em comunhão e ter uma vida de oração, é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então vamos conhecer o Espírito Santo. Oraremos. Que Deus abençoe. Procura visitar o meu canal amanhã ainda. Amanhã, pela parte da tarde, eu estarei postando esse vídeo. Ou talvez depois da manhã. Nós estamos com 2 vídeos postados no YouTube, no nosso canal, Palavra Viva e Eficaz. Se você quer aprender do Espírito Santo, quer conhecer o Espírito Santo, entra no meu canal amanhã. Entra nele na hora que você deparar com esse vídeo. Entra no meu canal. E você vai aprender do Espírito Santo de Deus. Vamos aprender. É tempo que nós enchermos do Espírito Santo de Deus. Soberano Deus maravilhoso, graça dou a Ti, ó Pai, por esse momento. Esse momento, meu Pai, de ensinamento que o Teu Espírito Santo está nos ensinando. Meu Deus, abençoa. Coloca esse canal diante de muitas pessoas que têm necessidade de aprender e de viver e andar em Espírito e de encher do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa transformar essas vidas, que o Senhor possa enchê-las do Teu Espírito Santo. Confirma, Pai Santo, a bênção. Confirma, Deus querido, a vitória, para a glória do Teu santo e eterno nome. Que assim seja. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Vamos conhecer o Espírito Santo. Divulga o meu canal, entra no canal Vida, Palavra Viva e Eficaz. O nosso canal, procura o irmão Hermes, procura o pastor Hermes no YouTube, o canal Palavra Viva e Eficaz. E o estudo com o nome Conhecendo o Espírito Santo com o pastor Hermes no canal Palavra Viva e Eficaz. E aprenda do Espírito Santo e não se aparte dele, se encha do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. Continua orando, continua vigiando, continua buscando, continua se enchendo e caminhando, porque a hora do fim está chegando. Que Deus te abençoe. Fica em paz e que o Espírito Santo te enche e tome conta da sua vida. Em nome de Jesus.